Oi, como falado mais cedo, prometido mais cedo, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o modelo Big Five, que é um dos modelos de personalidades mais bem aceitos e bem estudados. Lógico que com todas as ressalvas, né, que existe da contínua busca para melhorar este modelo, mas hoje ele é um dos melhores modelos para a gente falar sobre personalidade. E o que é o Big Five? Por que é interessante a gente estudar sobre traços de personalidade? Tanto para entender exatamente o que são e como se apresentam dentro das psicopatologias, por exemplo, porque hoje psicopatologia é como se fosse esses traços intensificados ou diminuídos, como algo fisiológico, sabe? Quando a gente tem pressão alta, é algo que já existe dentro da gente de forma extrema, entende? Isso são os pontos que o Big Five trouxe para os transtornos de personalidade hoje em dia. O Big Five, as 5 grandes dimensões da personalidade, é dividido hoje assim: a extroversão, o neuroticismo, a amabilidade, conscienticidade e a abertura ao novo. O artigo em questão que a gente falou hoje de manhã para falar sobre os traços de personalidade da população rica, ela classificou como neuroticismo é a tendência de estar sempre preocupado, nervoso, e na literatura o neuroticismo ele é ligado muito aos transtornos de depressão. A extroversão foi classificada como a tendência de ser mais ativo, mais sociável, né? A extroversão é um vocabulário mais utilizado comumente por nós, né? Nós conseguimos identificar com mais clareza o que é a extroversão. A abertura à experiência é uma tendência a ser criativo, curioso, né? Assim, você é aberto a novas experiências. A amabilidade é a tendência de ser mais amigável, compassivo. Conscienciosidade, esta palavra maravilhosa, é a tendência de você ser mais persistente, mais organizado. Entende? Ou seja, o artigo levou em consideração todos os pontos do Big Five, da teoria do Big Five, mas deu uma incrementada, não do nada, nem é uma metodologia utilizada normalmente na literatura para estudar sobre traços de personalidade da população mais rica. E isso também tem um porquê. Além de você entender o que está por trás, você consegue enxergar também como esses pontos da personalidade da população mais rica influencia também as nossas vidas. Porque sim, a população mais milionária do mundo tem uma certa influência em grandes decisões. Então, a tendência do artigo é utilizar esses pontos da personalidade para também levar em consideração como isso influencia nas decisões políticas e sociais. Enfim. E aí eu vou pontuar aqui o que o artigo conseguiu como resultado, mas lembrando que esse artigo é da população alemã, né? Assim, ele é um artigo que foi feito lá. E ele utilizou como riqueza líquida de mais de 1 milhão de euros, né? Então, existe logo, a gente precisa falar sobre as limitações desse artigo antes de começar a falar sobre os resultados, mas eles são extremamente interessantes e batem muito com outros resultados de outras pesquisas. Os ricos, a população mais rica, principalmente os self-made, né, as pessoas que se tornaram ricas e não foram herdeiros, são mais tolerantes aos riscos, são mais abertos e mais extrovertidos, mais abertos a novas experiências e menos neuróticos, com menos porcentagem de neuroticismo do que a população em geral. Olha que massa. E principalmente os self-made, mais do que os herdeiros. E aí entra um ponto interessantíssimo, que é o resultado 2 que eles acharam. Os self-mades que não são ricos, né, assim, os empreendedores, os empresários, que estão nessa construção dentro da pesquisa, têm um formato muito semelhante de personalidade, que é uma tendência de ser mais aberto a novas experiências, um perfil mais pronunciado de alta tolerância ao risco, baixo neuroticismo, extroversão, consciência. Tô olhando aqui pro lado que eu tô lendo no artigo. E olha que interessante. Então, é uma característica que é compartilhada mais entre os self-mades milionários e os não milionários do que os self-mades milionários e herdeiros. E assim, o Big Five é colocado na literatura, nos artigos, nas pesquisas, né? Assim, tanto para diferenciar, né, assim, uma parte da população com outra parte da população,
além das considerações de características diversas, mas a personalidade, como a população rica. O que além do dinheiro, né, que essa galera tem, o que difere da grande parte da população, que foi isso que o artigo mostrou. E além disso, parar para analisar como isso influencia as outras vidas, né, das outras pessoas, da outra parte da população. Não de forma ruim ou positiva, enfim, não levantando bandeira, mas é exatamente para parar para analisar, né, o que acontece, o que pode acontecer e o que a gente pode fazer em relação a isso. Então me fala aqui o que tu achou do vídeo, fazia tempo que eu não fazia vídeo. E se tiver alguma dúvida, comenta aqui, né, assim, e que eu vou tentar responder, tá? Boa noite!